Vocês estão ouvindo. Alô? Oi, gente. Professor, Boa tarde. Vocês estão ouvindo? Agora sim, sim, professor, boa tarde. É, vamos falar então, né, de luxação congênita do quadril. A luxação congênita do quadril, né, a gente vai dar 4 temas para vocês no TAC. A luxação congênita do quadril, a doença de Pertz, que foi semana passada, a epifisiólise e o pé torto congênito. A luxação congênita do quadril também é uma doença do quadril, assim como a doença de Pertz, mas hoje as pessoas falam displasia do desenvolvimento do quadril. É uma denominação mais moderna, porque a luxação congênita do quadril, a gente pensa numa doença congênita e a displasia do desenvolvimento do quadril, ela pode acontecer após o nascimento. Então, é uma denominação, né? É um título mais moderno e se fala displasia do desenvolvimento do quadril. É uma expressão que engloba várias anormalidades anatômicas do quadril. Vocês vão ver que ela pode ser congênita ou pode desenvolver-se após o nascimento, tá? E o que acontece? O quadril, ele, do lado direito aqui, está normal, ó, é uma cabeça do fêmur normal, tá? Esse lado aqui, ele está patológico. Peraí, deixa eu responder. Só um minutinho. Esse lado aqui está patológico, ó, esse lado está patológico, esse lado está normal. A cabecinha do fêmur aqui. Lembrar que a cabeça do fêmur aparece com 5 anos de idade. Esse lado aqui, ela está hipoplásica, ela não apareceu. E vocês, assim, grosseiramente, vão notar que o fêmur está afastado aqui, ó, né? O maciço trocantérico está afastado do acetábulo aqui. Tá bom? O quadril, a gente vai ver bastante, né? O quadril, ele pode ser instável, displásico, luxado ou subluxado. Um quadril displásico é um quadril que vai ficar deformado. É um quadril que vai fazer deformidade progressiva, né? Ele vai ficar, por exemplo, um quadril displásico, ele vai ficar com a cabeça achatada, ele vai ficar com acetábulo não redondo, não profundo, uma cavidade profunda, pode ficar uma cavidade rasa. Então, assim, são termos, né, displasia, que vai fazer deformidade óssea progressiva. Instável é o seguinte: o quadril, ele pode nascer instável, mas ele, com o passar das semanas, ele vai estabilizar normalmente, às vezes, sem fazer nada. Ele vai estabilizar sozinho, mas ele pode nascer instável. Ele pode estar luxado, ele pode estar subluxado, né? Luxação, vocês sabem que é a perda do contato da superfície articular. Ela pode ser total, no caso aqui, e pode ser parcial. Quando é parcial, a gente fala subluxado. Subluxado, tá? Aqui, ó, isso aqui, na verdade, é uma bacia, é uma criança, uma recém-nascida. Esse lado esquerdo está normal, esse lado direito está patológico, o fêmur está muito afastado aqui, ó, da região da bacia. A gente vai ver por que fica afastado, né? Aqui, ó, eu tenho uma pelve, aqui eu tenho, ó, recordando, né? Para a gente estudar o quadril, a gente tem que dar uma revisada na pelve. Assim, a pelve tem o ilíaco, ó, do lado direito e do lado esquerdo, tem o sacro, a articulação sacroiliaca direita, a articulação sacroiliaca esquerda, a articulação coxo-femoral direita, a articulação coxo-femoral esquerda e a síntese pública. Aqui, ó, o forame obturatório. Então, né, a gente tem ali uma pelve normal, né? Luxação do quadril, ela pode acontecer antes do parto, durante o parto e depois do parto. Antes do parto, durante o parto e depois do parto, tá? Pré, peri e pós-natal. Ela pode ser típica
ocorrer em crianças normais e ela pode ser atípica. A atípica, quando eu digo assim, teratológica, é aquela luxação que ocorre antes do nascimento. E ela pode ser associada a outras síndromes. Por exemplo, o paciente tem uma mielomeningocele, ele pode ter uma luxação congênita do quadril. O paciente tem uma artrogripose. A artrogripose ela é uma doença que dá, né, alterações articulares, fraturas. É uma síndrome, até a artrogripose é uma síndrome, que acontece também a luxação congênita do quadril. Quando eu falo uma luxação congênita do quadril típica, é aquela luxação congênita tradicional que ocorre nas crianças normais. É aquela luxação tradicional. Então, assim, do nascimento, no momento do nascimento até a maturidade, 16, 17 anos, o quadril passa por uma evolução muito longa. Por exemplo, a cabeça do fêmur se ossifica com 5 anos de idade. O acetábulo ele tem que ter um crescimento concêntrico também, né? O acetábulo ele tem que ficar o quê? Redondo, tem que ter uma cavidade profunda para ali a cabeça do fêmur ficar bem acoplada, né? Esse autor é um autor importante na luxação congênita do quadril. Barlow, autor em que ele diz o seguinte, ele diz que o quadril instável se normaliza na primeira semana, normalmente, né? Grande parte. E o quadril instável, até 2, 3 meses de idade, ele vai se normalizar. O que é um quadril instável? É um quadril que, se você forçar ele, ele sai do lugar. Se você fizer uma força, eu consigo fazer uma luxação, então ele sai do lugar. Então, Barlow diz que até 3 meses de idade, grande parte dos quadris de estável, eles vão se tornar estáveis. Estão entendendo? Estão ouvindo, gente? Sim. Então, assim, a instabilidade do quadril, ela quase sempre se corrige espontaneamente. A gente tem aqui o acetábulo, ó, um acetábulo com uma cavidade profunda. Evidentemente, a gente tem que fazer o acetábulo com o decorrer do nosso crescimento, né? Até o final do nosso crescimento, ele tem que se tornar uma cavidade profunda, esférica, né? Aqui está a cabeça do fêmur, ligamento redondo, ligamento transverso, né? Lembrar que o nosso acetábulo ele tem uma cartilagem chamada de lábio ou lábio, é uma cartilagem que aumenta a sua profundidade. É uma cartilagem aqui, ó. Aqui está o forame obturatório, né? Com a sua membrana obturatória. Aqui eu tenho ligamentos da articulação coxofemoral, a cápsula, né? A visão posterior, ó, ligamentos e a cápsula. Visão anterior, tá? E o acetábulo, se eu for estudar o acetábulo, ó, aqui tem o acetábulo, que é uma cavidade profunda, e ela é formada pelo osso ilíaco, é esse aqui, né? O nosso osso ilíaco ele tem 3 partes. Está aqui embaixo, ó. Ilho, isquio e pubis. Olha, se você dividir o acetábulo em 5 partes, 2/5 do acetábulo é formado pelo ilho. 2/5 do acetábulo é formado pelo isquio. E 1/5 do acetábulo é formado pelo pubis. Tá? Então, ilho, isquio e pubis formam o acetábulo. Tá bom? 3 elementos interferem na formação do acetábulo, aquele desenvolvimento do acetábulo que vai ser muito importante na luxação congênita do quadril ou displasia do desenvolvimento do quadril. Os elementos são a cartilagem da cabeça do fêmur, que é a cartilagem subcapital, a cartilagem trocânter maior e a cartilagem Y. Tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, ó, isso aqui é a cartilagem da cabeça do fêmur. Aqui eu tenho a cabeça do fêmur e aqui a cartilagem da cabeça do fêmur. Aqui eu tenho o acetábulo e aqui a cartilagem Y do acetábulo. Então, é uma criança ainda que tem muita cartilagem, né? Isso aí vai ser importante para o desenvolvimento do acetábulo. Então, eu tenho aqui, ó, cartilagem subcapital. A cartilagem subcapital é uma cartilagem, né, que vai fazer o quê? Ela vai aumentar, ela vai assegurar o crescimento do fêmur, vai fazer com que o colo do fêmur cresça, o colo do fêmur fique largo. E essa cartilagem faz a gente crescer. 30% do crescimento do membro inferior depende da cartilagem do quadril ali, da cartilagem proximal do fêmur. A maior parte do nosso crescimento, ela é dependente daqui, ó, do joelho. Mas, assim, 30% do crescimento longitudinal do fêmur, ó, passa pela cartilagem de crescimento da cabeça do fêmur aqui, ó. Aquela cartilagem metafisária proximal do fêmur. A maior parte é no joelho. Tá? Então, essa cartilagem subcapital vai ser muito importante. Crescimento da região proximal do fêmur, né? Muito importante. A cartilagem trocânter maior também é importante. Daqui a pouco a gente vai ver o trocânter maior. O trocânter maior é uma estrutura que se insere ali vários músculos. Aqui, por exemplo, ó, você tem no fêmur 2 trocânteres. O trocânter maior, ó, esse aqui, ó, se insere aqui, por exemplo, o glúteo médio, que é abdutor do quadril. E o trocânter menor, que está aqui, ó, que se insere outros músculos, pessoas, ilíaco, que faz flexão do quadril. São acidentes ósseos importantes. Então, a cartilagem trocânter maior vai ser muito importante, porque ela vai fazer o quê? Essa cartilagem, a gente vai ver depois em foto, ela vai segurar esse ângulo aqui, ó. O ângulo cérvico-diafisário. O que é isso? É o ângulo que passa pela diástase do fêmur e o ângulo que passa pelo colo do fêmur. Esse ângulo tem que ser de 135 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 135 graus. A cartilagem do trocânter maior vai ser muito importante na formação desse ângulo, que a gente chama de ângulo cérvico-diafisário. Então, o ângulo cérvico-diafisário é igual normalmente, né, a 135 graus. A gente tem que ter um ângulo normal. Se não tem um ângulo de 135 graus, ou o quadril vai ficar varo ou valgo. Varo menor que 135 graus. Valgo maior que 135 graus. Tá? O glúteo médio se insere no trocânter maior, né? Vai ser um músculo importante na luxação congênita, a gente vai ver. Ele é abdutor do quadril, tá bom? E a cartilagem Y trirradiada é uma cartilagem que ela, né, na verdade, eu tenho o ilíaco formado por 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Na pessoa recém-nascida, pessoa de 1 ano, 2, 3 anos, essa cartilagem Y, ela vai dividir os 3 ossos. Então, radiologicamente, a gente não observa os 3 ossos unidos. A gente observa o quê? Que ocorre aqui, ó, uma imagem, você percebe aqui, ó, que separa os ossos. É uma imagem que eles chamam de cartilagem trirradiada. Então, assim, a cartilagem trirradiada vai ser muito importante também nessa formação do acetábulo, né? Claro que vai. É uma cartilagem que eles chamam Y, né? Trirradiada. Ela, morfologicamente, ajuda a formar acetábulo. Ela faz o crescimento da pelve,
né? Então, ela faz o crescimento da pelve. Porque o nosso acetato, ele é muito imaturo ao nascimento, e tem muita cartilagem mesmo. Muita. Então, assim, com o crescimento, que essa cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo. Então, essa cartilagem, ó, trirradiada, é uma cartilagem que separa o ilho, o isquio e o pubis. Separa, na verdade, os três ossos, tá? Aqui eu tenho a cartilagem da cabeça do fêmur, que é importante. E aqui eu tenho uma visão que vocês não veem, que é o grande trocânter formado ainda. O grande trocânter maior do fêmur, ele é muito cartilaginoso aqui. Tá? Em relação à epidemiologia, a luxação congênita do quadril ocorre um caso para cada 1.000 nascidos vivos. É mais no Professor, sexo feminino? Oi, fala. depois você pode explicar de novo a diferença do ângulo de varização para o ângulo cérvico-diafisário? Que eu não entendi a diferença dos dois. Assim, na verdade, esse ângulo assim, ângulo cérvico-diafisário, conforme eu falei, é esse ângulo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui o fêmur, ó. O fêmur, você passa uma linha pelo colo, igual você viu, né? E passa uma linha pela diástase, tem que ter um ângulo aqui. Eles chamam de ângulo cérvico-diafisário. É um ângulo que, assim, na verdade, é um ângulo que varizou o fêmur, né? Ele puxou a cabeça do fêmur para dentro. Ou também chamado de ângulo de varização. Assim, mas o quadril, assim como o joelho, ele pode fazer deformidades. Varização quer dizer, ele fechou, o ângulo ele foi para dentro. Essa deformidade do quadril pode ser de dois tipos básicos. Ele pode ficar valgo, quer dizer, esse ângulo aumentar, por exemplo, 160 graus. Eu posso dizer que eu tenho um quadril valgo. E ele pode ficar varo, mesmo em cima desse termo, ângulo de varização, ângulo cérvico-diafisário, ele pode ficar varo. Ele pode diminuir de 135 graus, ele pode ficar, por exemplo, 120 graus. Então, assim, se eu pegar um quadril de 120 graus, eu digo que o quadril está varo. Se eu pegar um quadril com 160 graus de ângulo, está mais aberto, eu digo que o quadril está valgo. Entendeu? Isso é em relação à deformidade, mas assim, o que ele quis dizer aqui ó, é o seguinte, ó, que o ângulo de varização é o ângulo cérvico-diafisário, mas ele tem um valor normal, tá? Que é 135 graus. Tá bom? Você Entendi. pode ter Obrigado, duas professor. deformidades. Então, varo, assim como no joelho também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de deformidades de membros inferiores, né? Em pé torto congênito, por exemplo. A gente vai falar de Jano vago e Jano vauro, que essa deformidade pode acontecer no joelho. Em relação à epidemiologia, a gente tem uma luxação ou displasia, desenvolvimento do quadril, ou luxação congênita do quadril, 1 para cada 1.000 nascidos vivos. É muito mais comum no sexo feminino. 8 para 1. A doença de Pertz era mais comum no sexo masculino. Aquela doença que vocês viram semana passada, que tem necrose da cabeça do fêmur, que tem a classificação de Cato, era mais comum no sexo masculino. A luxação congênita do quadril ela é mais comum no sexo feminino, de 8 para 1. E, né, como a gente viu, por exemplo, semana passada, a doença de Pertz raramente acontece na raça negra. Luxação congênita do quadril também é muito difícil na raça negra. É raro em chineses também. É mais comum, por exemplo, norte da Itália, sul da Alemanha. É mais comum a luxação congênita do quadril. São fatores ambientais, né? A mulher trimípara tem mais chance de desenvolver. A presença de pouco líquido amniótico também. O sexo feminino, então, tem 8 para 1 de chance. A apresentação, quando é pélvica,
tem uma chance maior, e uma história familiar. Vocês viram lá na doença de Pertz, que a doença de Pertz tem uma predisposição familiar, por exemplo, de segundo e terceiro grau, não de primeiro grau. Por exemplo, um pai tem pouca chance de ter filho com doença de Pertz. Aqui não. Na luxação congênita do quadril, a história familiar é em primeiro grau também. Tá? É mais comum do lado esquerdo. Teoricamente, na verdade, não se sabe por quê, mas ela é mais comum no lado esquerdo do que do lado direito. E ela pode ser bilateral. Assim como a doença de Pertz, né? A doença de Pertz tem uma porcentagem mais baixa bilateral e a doença do luxação congênita do quadril pode chegar a 20% dos casos bilateral. Então, assim, fatores predisponentes em relação à etiologia, né? A etiologia basicamente desconhecida, mas existem fatores que contribuem, por exemplo, laxitude ligamentar. O que é laxitude ligamentar? Essa laxidão ligamentar, o que é isso? Tem gente que consegue, por exemplo, botar o dedo, ó, encostar o dedo aqui, ó, no antebraço. Essas pessoas têm uma laxitude ligamentar. Antiversão do colo femoral. O que é antiversão? O que é valgismo femoral? É justamente você pegar um fêmur, aqui, ó. O fêmur, ele, né? Ó, o fêmur da gente, aqui está desencaixado, está luxado, né? Ele tem uma antiversão. O que é antiversão? Eu tenho aqui no plano frontal, ó, o ângulo cérvico diafisário, ó, de 135 graus. Antiversão é um ângulo um pouco anterior. No plano frontal, em vez de ele ficar totalmente paralelo aqui no plano frontal, o fêmur é um pouco direcionado para frente. Ele é antivertido em torno de 10 a 15 graus. Eles chamam isso de antiversão. Ele é um pouco inclinado para frente. O nome disso é antiversão. Então, a antiversão e o valgismo, quer dizer, por exemplo, um ângulo maior que 150 graus, vai fazer com que a pessoa tenha uma predisposição maior a fazer uma luxação congênita do quadril. Então, são fatores, né, que contribuem para a luxação congênita do quadril. A antiversão femoral, o valgismo femoral, né? Alterações acetabulares, né? A gente vai ver algumas. A apresentação pélvica, né? É a apresentação, em vez de ser uma apresentação cefálica, é a apresentação pélvica. A apresentação pélvica predispõe. É o tecidos ocupando o acetábulo, ó, chamado de pulvinar. O nosso acetábulo tem que ficar totalmente liso, é livre, né? O acetábulo que está aqui, ó, é uma cavidade que tem que estar vazia. Eu tenho aqui o ligamento redondo, tem um pouquinho de gordura, mas eu não posso ter um tecido ocupando espaço no acetábulo. Eles chamam esse tecido ocupando espaço de pulvinar. Se tiver um tecido desse tipo, eu tenho mais chance de fazer a luxação congênita do quadril. Tá? Influências hormonais, base genética, né? Tem uma história familiar, oligodramia, tá? Fatores pós-natal, como, por exemplo, costumes. Às vezes, alguns povos, ó, isso aqui, os livros trazem. Ó, a criança, você vê que ela está embrulhada como se fosse um charuto. O que acontece? Isso aqui é prejudicial ao quadril. Por quê? O nosso quadril, se você pega uma criança recém-nascida, você vai observar que ele tem o quadril o quê? A gente vai ver na frente. Ele tem o quadril flexionado e abduzido. Ele fica com o quadril um pouquinho aberto. Se eu mantenho essa posição, alguns índios, por exemplo, polinésios, têm esse costume de manter essa posição aqui, ó, da criança recém-nata.
que essa posição mantém o quadril aduzido e estendido. A posição de extensão e adução do quadril é ruim em relação à fisiologia, à biomecânica do quadril. Se o quadril for instável, né? Lembrar que quase todos os quadris instáveis, eles se estabilizam até 2, 3 meses de idade. Então, se o quadril for instável, ele pode desenvolver, né, uma verdadeira luxação congênita do quadril. Outra coisa também, ó, essa visão do feto, todo mundo tem, né? É um feto, ele fica com o quadril totalmente fletido. Ó. Olha a posição do quadril ó, no feto, ele está totalmente fletido, uma posição fisiológica, né? Na vida intrauterina. Quando nasce, normalmente o pediatra ele tende a estender um pouco o quadril, até às vezes ele bate, né, para estimular o bebê, ele tende a bater para estimular o bebê a chorar, né, enquanto corta o cordão umbilical. Ele tende a estender o quadril. Essa extensão do quadril não é boa em relação à luxação congênita do quadril. Essa extensão aqui, ó, após o nascimento, ela deve ser evitada, porque é um fator de luxação inicial do quadril congenitamente instável. Então, é uma coisa que a gente pode evitar, essa extensão do quadril logo após o nascimento. Tá? No quadro clínico tem bastante coisa, por exemplo, você pega um quadril com uma luxação da congênita do quadril. Então, as pregas, olha, as nossas pregas, elas têm que ser simétricas. Isso aqui são pregas cutâneas. Ó, aqui eu vejo na coxa as pregas. Um bebezinho recém-nato, as pregas têm que ser simétricas. Uma assimetria de prega, eu suspeito de uma luxação congênita do quadril. Assimetria de pregas cutâneas, tá? Faz parte do quadro clínico. Um quadril luxado é um quadril encurtado. Um quadril luxado ele pode ficar caído externamente. Depois a gente vai ver uma imagem. Eu posso ter uma proeminência do grande trocânter, limitação articular, né? Eu tenho uma luxação congênita do quadril. Evidentemente, eu tenho limitação do movimento da articulação. Na doença de perto, vocês viram que a abdução e a rotação interna são os primeiros movimentos comprometidos. Na luxação congênita do quadril, eu tenho uma dificuldade de abduzir o quadril. Isso está comprometido. Marcha de pato, hiperlordose, isso aqui na luxação congênita bilateral do quadril. Vocês vão ver por quê. O que é marcha do pato ou marcha do marinheiro? É uma marcha que a pessoa balança muito. Quando ela pisa para o lado esquerdo, ela joga o corpo para o lado esquerdo. Quando ela pisa para o lado direito, ela joga o corpo para o lado direito. Então, como ela balança muito, eles chamam marcha do pato. Isso acontece na luxação bilateral. A gente vai ver por quê. A hiperlordose. Você tem o quadril luxado bilateralmente, você tende a jogar a coluna para trás para compensar. Então, faz uma hiperlordose. Isso também a gente vai ver, tá? Aqui, ó, a assimetria de pregas faz parte do quadro clínico. Normalmente, o quadril é encurtado. Aqui, ó, a limitação da abdução. Né? Eu tenho dificuldade de abduzir o quadril. Então, isso aqui você pode pensar numa luxação congênita do quadril. Essa aqui é uma marcha do marinheiro, marcha de pato, né? Isso aqui está querendo demonstrar o seguinte, ó. Se eu tenho uma luxação congênita do quadril, eu tenho um quadril instável. Eu não tenho músculos funcionando. Então, quando eu piso para o lado esquerdo, a pelve vai cair para o lado direito. Como a pelve cai para o lado direito, para mim trocar o passo, eu vou ter que jogar muito tronco para o meu lado esquerdo, senão eu não consigo levar a outra perna para frente, essa perna aqui para frente. Aí, quando eu piso com essa perna aqui do lado direito, eu tendo a jogar o tronco também para o lado direito, senão a pelve vai cair, né, para o outro lado, porque não tem músculos funcionando na luxação congênita do quadril. Então, assim, quando eu tenho luxação congênita do quadril do lado esquerdo e do lado direito,
uma das características clínicas é a marcha do pato ou marcha do marinheiro. Quer dizer, você anda mexendo muito com o centro de gravidade. Quer dizer, o nosso centro de gravidade está na frente de C2, de S2, da segunda vértebra sacral. Quando eu tenho luxação bilateral do quadril, o centro de gravidade, se eu piso para o lado esquerdo, ele vai muito para o lado esquerdo, e se eu piso para o lado direito, ele vai muito para o lado direito. Então, assim, eu vou balançando muito o corpo. Aí eles chamaram isso de marcha do pato ou marcha do marinheiro. E se eu tenho luxação congênita do quadril bilateral, eu vou jogar a coluna para trás. Como eu tenho uma luxação bilateral, o quadril é instável, não tem músculos estabilizando o quadril, eu vou tentar compensar jogando a coluna para trás. O nome disso é hiperlordose, né? A nossa lordose normal tem um valor normal que vai de 40 a 60 graus. Se ela tiver mais de 60 graus, a lordose lombar, eu tenho uma hiperlordose. Essas manobras a gente sempre pergunta, porque isso aqui, até na pediatria, vocês vão estudar isso. Não tem um concurso público que não caia manobra de Barlow ou de Ortolani. Não tem nenhum. Então, o que é manobra ou teste de Barlow de Ortolani? É o seguinte, é no recém-nascido, é criança de meses, em que você vai testar o quadril. Se o quadril tiver luxado, eu consigo reduzir através da teste ou manobra de Ortolani. Se o quadril tiver reduzido e ser instável, eu consigo luxar ele com teste de Barlow. Então, a gente vai ver o que é isso. Aqui, ó, a criança deitada, o examinador segura a coxa da criança, ó, o polegar, ó, o polegar do examinador é importante, porque o polegar ajuda nesses testes, né? Nesses testes. Então, assim, vocês vão ter que saber o seguinte, ó. Ortolani, você reduz, a gente vai ver. Barlow, você luxa. Então, assim, o quadril nasceu uma luxação congênita do quadril, ou displasia, desenvolvimento do quadril. Ele está luxado. Ele está luxado. Aí, através da teste de Ortolani, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, a coxa da criança, vou tentar abduzir, jogar a coxa para fora, ó, e forçar ela um pouquinho para dentro para tentar encaixar aqui a cabeça do fêmur. Né? Isso é Ortolani. Ó. Então, você vai tentar abduzir a coxa da criança e tentar jogar ela aqui, ó, a cabeça do fêmur para encaixar no acetábulo. É um teste de redução, né? Manobra importante. Criança com, por exemplo, 1 mês de idade, você consegue fazer uma redução através de teste de Ortolani, manobra de Ortolani. No Barlow, a gente vai luxar o quadril está reduzido, eu vou forçar ele para ele sair do lugar. Então, no Barlow, eu, né, pego aqui, ó, vou tentar jogar a coxinha do paciente, da recém-nascido para dentro, a coxa, ó. Eu forço a coxa para dentro, empurro ela para tentar luxar ela. Isso é no quadril instável, eu tento provocar uma luxação. Aí eu vou testar se o quadril está instável. De rotina, o pediatra faz sempre isso no recém-nascido. Ele faz teste de Ortolani assim que a criança nasce e faz o teste de Barlow. Tá? O que é sinal Trendelenburg? É isso aqui, ó. Eu vou voltar ali para vocês. Aqui a gente tem, ó, esse músculo aqui, ó, é o glúteo médio. Ó, músculo glúteo médio. Nós temos 3 glúteos: glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. O glúteo médio e o glúteo mínimo se inserem no trocânter maior do fêmur. O glúteo médio é importante na abdução do quadril, é o mais importante. O músculo que faz a abdução do quadril é o glúteo médio, principalmente.
ele sai aqui, ó, do ilíaco e se insere no trocânter maior do fêmur. Então, quando eu piso, se eu pisar com o lado esquerdo, eu consigo manter o quadril no alto porque o glúteo médio é abdutor do quadril. Se eu tenho uma luxação congênita do quadril, eu tenho a diminuição da força do glúteo médio, então ele não vai funcionar bem. Ele não vai abduzir o quadril. Aí o que vai acontecer? Ó? Se eu pisar com o lado esquerdo, eu vou cair para o outro lado, quando eu for trocar o passo. Por isso que a marcha do pato, se for dos dois lados, ela vai compensar para um lado muito, você vai jogar o tronco para o lado, né, que você pisa, e vai jogar o tronco para o lado que você pisa na passada, né? E vai balançar muito o corpo. Eles chamam de marcha de marinheiro. Mas, bom, sinal de Trendelenburg é o seguinte, ó. Eu não tenho glúteo médio, aí a pelve caiu, né? Caiu para o lado contralateral. Eu pisei com o lado esquerdo, não tem glúteo médio, a pelve caiu para o lado direito. Isso eles chamam de sinal de Trendelenburg. É isso aqui, ó. A criancinha, na idade, evidentemente, o sinal de Trendelenburg é quando a criança deambula, é após o ano de idade, é na idade da marcha. Então, aqui, ela tem uma luxação congênita de quadril do lado esquerdo. Quando ela pisa para o lado esquerdo, a pelve cai para o lado direito. Igual está mostrando aqui, ó. Sinal de Trendelenburg positivo. Ela está apoiando o membro esquerdo e a nádega caiu para o lado direito. Tá? Então, o sinal de Trendelenburg é um sinal muito importante, ó. Na luxar, a manobra de Barlow, de Ortolani. Sinal de Trendelenburg, quando a criança está na idade da marcha. Sinal de Galeazzi também é importante, ó. Galeazzi é fácil. Você flete o quadril e o joelho e tem uma perna mais curta que a outra, um membro mais curto que o outro. Isso indica que tem uma luxação. Eles chamam de Galeazzi. Thomas. Thomas é uma criança, tem que ser de meses aqui, ó, por exemplo. De 3 meses de idade, um exemplo. Você põe ela deitada, flexiona o lado teoricamente normal, e o que tem que acontecer? O quadril e o joelho do lado acometido, no caso aqui o lado esquerdo, tem que fazer o quadril e o joelho do lado contralateral, que você, por exemplo, flexionou aqui muito o lado direito. Você está examinando o lado esquerdo. Então, esse lado aqui tem que fazer uma flexão do quadril e flexão do joelho. Isso aqui indica que está normal. Se não fizer essa flexão do quadril e do joelho, desse lado aqui, ó, por exemplo, se ficar esticado igual está aqui, ó, indica que a pessoa tem uma luxação, provavelmente uma luxação congênita do quadril. Eles chamam de manobra de Thomas, quer dizer, aqui ele está testando o lado direito, ó. Ele está dobrando muito o joelhinho e o quadril do lado esquerdo para relaxar a musculatura, mas esse lado aqui teria que estar levemente flexionado, ó, lado direito, tanto o quadril quanto o joelho. Eles não estão, eles estão estendidos. Essa criança normalmente, provavelmente, tem uma luxação congênita do quadril. Então, ó, isso aqui cai na prova, né? Ó. O Ortolani é a manobra que você reduz o quadril luxado. Barlow é a manobra que você luxa o quadril que está no lugar. Tá bom? Trendelenburg é a manobra que eu não tenho glúteo médio. Então, o que acontece? Eu não tenho abdução do quadril. A pelve cai para o outro lado. Trendelenburg. Galeazzi, que a gente sempre pergunta, é naquela luxação de um lado só. Por quê? Porque no Galeazzi a gente vê o encurtamento. A gente vê o encurtamento. E Thomas é uma manobra em que a gente vê, né, com poucos meses de vida, por exemplo, 3 meses de vida, você consegue identificar uma criança deitada, né, fazendo a manobra de Thomas, se tem provavelmente uma luxação de quadril. Se dessa forma a perna se mantiver estendida, coxa, joelho, né,
ela provavelmente tem uma luxação congênita do quadril. Tá? Então, isso aqui cai, né, gente? Ó, o que é Barlow? Ó, teste provocativo, ou seja, provocar uma luxação em um quadril luxável, um quadril instável. O que é ortolane? Manobra de redução do quadril luxado. Isso é ortolane. O que é galease? Galease é um desnivelamento dos joelhos quando mantemos os quadris e os joelhos fletidos numa criança deitada. O que é Trendelenburg? Trendelenburg, a criança não consegue sustentar a pelve, né, paralela ao solo, quando apoiada somente em um pé, igual vocês viram aqui. Ó. Isso é Trendelenburg. Isso cai muito em provas, de modo geral, né, porque são sinais clássicos aqui na luxação congênita do quadril. Então, cai muito realmente em prova. Tá? No raio-x, o raio-x ajuda, mas a gente tem que lembrar o quê? No recém-nascido, a criança tem muita cartilagem. A cartilagem não aparece no raio-x. E a criança recém-nascida, lembrar o quê? A cabeça, ela aparece com 5 meses de idade. Agora está aqui, ó. 5 meses de idade, a gente tem o aparecimento da cabeça do fêmur. Tá? Então, ó, é difícil identificar um raio-x, na verdade, no recém-nascido por causa disso. Tem muita cartilagem. Ele, com o crescimento do quadril, 2, 3, 4 meses, ele vai tendo uma importância maior, né? Então, por exemplo, Barlow, ortolane, eles vão ter uma importância até essa idade, 2 meses, por exemplo, quase 3 meses, né? Depois disso, o raio-x vai tendo mais importância. Tá? Ultrassom é um método muito bom. A criança tem 1 mês de idade. Se suspeita de uma luxação congênita do quadril, faz ultrassom. O ultrassom é ótimo, porque o ultrassom estuda muito bem o quadril. Então, a criança com meses, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, ainda não fez a ossificação da cabeça do fêmur, se usa muito ultrassom. É claro que é um método que depende do examinador, mas é um método muito usado. Muito usado mesmo, tá? Incidência de von Rose, a gente não pergunta muito a vocês, mas assim, a incidência de von Rose também é uma incidência para crianças de 2, 3, 4 meses de idade. É uma incidência que, quando você abduz, você faz um raio-x da criança com ele abduzido, mais ou menos em 40, 50 graus, e roda um pouco interna a perna, a linha que passa pelo diástole do fêmur tem que cortar o acetábulo. Essa é chamada incidência de von Rose. A linha que passa diástole tem que cortar o acetábulo. Tá? É claro que a criança tem que ser muito bem posicionada para elas ficarem iguais de um lado e do outro. Quando você tenta estudar radiologicamente e não ficou ainda a cabeça do fêmur, você pode fazer essa incidência de von Rose. Mas a gente não pergunta muito a vocês. São crianças até 5 meses de idade, até calcificar a cabeça do fêmur, né? Você faz a incidência de von Rose. Linha ciforme de Shenton, importante. O que é isso? Essa linha aqui, ó. É uma linha que você pega o forame obturatório, margeia ele, aqui, ó, margeia a parte superior do forame obturatório e pega a parte medial do colo do fêmur e margeia a parte medial do colo do fêmur. Se essa linha não coincidir, indica que a criança tem uma luxação congênita do quadril. E ela não coincidiu aqui nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Essa luxação congênita do quadril é bilateral. Ela tem que coincidir, ó. Um quadril normal, se você pega aqui o forame obturatório, passa uma linha
margeando a parte superior do forame obturatório. E uma linha pela parte medial do colo do fêmur aqui, ó. Ela tem que coincidir, igual está aqui, ó. Uma criança normal está coincidindo a linha arciforme, a linha de Shenton, né? Linha arciforme de Shenton tem que coincidir. Se tiver luxado, não vai coincidir. Igual aqui, ó. Tá? Não vai coincidir. O que é a linha dos quadrantes? Linhas de Ombredani, linhas que eles chamam linha dos quadrantes. A linha dos quadrantes é uma linha em que a gente pega, ó, a criança tem muita cartilagem. A gente passa uma linha por essa região aqui, ó, da cartilagem trirradiada, aquela cartilagem do acetábulo, uma linha horizontal, e uma linha vertical que passa pela parte lateral do acetábulo, uma linha vertical que passa pela parte lá que está o acetábulo, ó, uma linha vertical passando pela parte lateral do acetábulo. Aqui está o acetábulo, uma linha passando pela parte lateral do acetábulo. Então, eu passo uma linha, ó, linha dos quadrantes, ó, uma linha aqui, ó, horizontal, passando pela cartilagem irradiada, ó. E passo uma linha vertical passando pela margem lateral do acetábulo, ó. Desse lado aqui é um acetábulo displásico, ó. Na verdade, pedacinho de acetábulo, a parte lateral é essa aqui, ó. Desse lado aqui é um acetábulo normal, é mais fácil. A parte lateral está aqui. Bom, o que diz? No linha dos quadrantes, a cabeça do fêmur é uma linha usada com mais de 5 meses de idade. A cabeça do fêmur tem que ficar no triângulo ínferomedial. Agora está aqui, ó. A cabeça do fêmur aqui está normal, ó. Por quê? Está com uma localização normal. Está no triângulo ínferomedial aqui, ó. Aqui a cabeça do fêmur, ó, ele passou uma linha horizontal, passou a linha vertical, a cabeça do fêmur não está no triângulo, no quadrante ínferomedial. Então, esse lado aqui está luxado. Linha dos quadrantes, importante, né? Essa linha aqui, ó. Linha dos quadrantes. Ó. Linha horizontal é chamada de linha de Hilgenheim, e linha vertical é chamada de linha de Perkins. Lembrar que o quadril, a cabeça do fêmur, tem que estar na região ínferomedial. Igual está aqui, ó. A cabeça do fêmur normal tem que estar na região ínferomedial. São 4 quadrantes, né? Ó. Quadrante superolateral, inferolateral, superomedial, inferomedial. Do lado esquerdo é a mesma coisa. Tá? Linha dos quadrantes. Tríade de Puth, isso aqui a gente pergunta. O que é tríade de Puth? Verticalização do acetábulo, hipoplasia do núcleo cefálico, afastamento do maciço trocantérico. É uma tríade que acontece na luxação congênita do quadril. Então, aqui, ó, luxação congênita do quadril direito. Ó. Eu tenho aqui o lado esquerdo normal, ó, o lado direito. Ó. Eu não vejo a cabeça, desse lado eu vejo. Desse lado eu não vejo. Hipoplasia do núcleo. Eu tenho aqui, ó, o maciço trocantérico aqui, ó, está afastado. Inclusive, clinicamente, a gente sente aquele abolamento, né? Está bem afastado da linha média, ó. Aqui está normal, ó. O maciço trocantérico está afastado. E o acetábulo, ele tem uma posição normal aqui, ó, acetábulo. Aqui ele está mais verticalizado. Então, eles chamam isso aí de tríade Puth. Tríade de Puth. Ó. Então, ó, tríade Puth. Ó. Aqui está normal. Do lado direito, ó, hipoplasia, você vê muito mal a cabeça, né? Hipoplasia do núcleo cefálico. Afastamento do maciço trocantérico. Olha o acetábulo aqui, está melhor que vocês veem. Ó. O acetábulo aqui, ó, bem formado aqui. A cabeça embaixo. Aqui o acetábulo verticalizado. Está mais inclinado.
Isso é a tríade Pucci. Tá? Um outro sinal importante que tem é esse aqui, ó, índice acetabular. O índice acetabular normal é até 30 graus. Tá? Até 30 graus. Uma criança mais nova tem um índice menor, mas assim, normalmente até 30 graus. Ah, o que é índice acetabular? É uma medida também, ó. Índice acetabular é o seguinte, ó. Você traça uma linha, aquela linha de Hilgenheim, aquela linha horizontal da linha dos quadrantes, passando pela cartilagem irradiada, e você traça uma linha margeando o acetábulo. Ó, o que acontece? Na luxação congênita do quadril, o acetábulo é displásico, ele vai ficar verticalizado. Então, esse ângulo, em vez de ser 30 graus, ele é mais do que 30 graus, ele aumenta. Então, o índice acetabular é outra medida na luxação congênita do quadril, o ângulo está aumentado, está com mais de 30 graus. Tá? Sinais radiológicos importantes, né, gente? Ó, não pode esquecer. Ó, ultrassom tem muito valor até, né, 3, 4, 5 meses de idade. Aqui, linha aciforme de Shenton. Ah, o que é isso? É a linha em que você contorna aqui, ó, o forame obturatório pela parte superior e a parte medial do fêmur. Essa linha tem que coincidir. Num quadril normal, a linha tem que coincidir, ó, margeando a parte superior do forame obturatório e a parte medial do colo do fêmur ali, ó, tem que coincidir. Um quadril normal, aqui não está coincidindo. Luxação congênita do quadril do lado direito e do lado esquerdo. Aqui o índice acetabular, ó, está com mais de 30 graus, ó. Uma linha horizontal passando pela cartilagem irradiada e uma linha margeando o acetábulo. Está com mais de 30 graus, ó, dos dois lados. Índice acetabular, né? Igual aqui, né? Esse quadril aqui, ó, é um quadril normal, ó. A linha de Shenton, ó, eu estou margeando aqui a parte medial do colo, estou margeando a parte superior do forame obturatório, está coincidindo. Do lado de cá não coincide. Aqui do lado esquerdo, ó, o índice acetabular, ó, a linha passando pela cartilagem irradiada, e uma linha margeando o acetábulo, ó, aqui deu 20 graus, quadril normal. Aqui está aumentado, ó, o acetábulo está mais verticalizado, então está aumentado. Tá? Na linha dos quadrantes, lembrar que a cabeça tem que ficar no quadrante ínfero-medial. Lembrar disso, ó. Você traça as linhas horizontal e vertical. E a cabeça fica no quadrante ínfero-medial. Aqui está fora, ó. Tá? A tríade Pucci é clássica, né? Isso aqui, ó. Por exemplo, a gente pode perguntar no TAC no dia 5, né, do dia 12, assim, ó. Uma criança com 6 meses de idade, com uma luxação congênita do quadril, apresenta uma luxação congênita do quadril do lado direito. Cite os sinais da tríade Pucci. Quais são? Hipoplasia do núcleo cefálico, afastamento do maciço trocantérico e a verticalização da acetábula. Compara esse acetábulo aqui, ó, esquerdo, normal, com o acetábulo direito verticalizado. Tá? Essa criança tem uma luxação congênita do quadril do lado direito. Uma criança de 2 meses de idade, quer dizer, ela nem apareceu aí do núcleo da cabeça, que aparece com 5 meses, né? Mas ela tem o lado direito luxado, né?
Ah, como é que se chama aquelas linhas da linha dos quadrantes? Hülsenheim e Perkins, não é isso? Essas linhas na linha dos quadrantes, ó. A linha horizontal se chama Hülsenheim e a linha vertical se chama Perkins, tá? O tratamento se divide em fases. É parecido com a doença de Perse, né, que tem fase. Ó, o tratamento, quanto mais precoce o tratamento, mais fácil. Igual a doença de Perse, que é a necrose da cabeça do fêmur. O seu tratamento, por exemplo, doença de Perse, é mais comum de 4 a 8 anos de idade, não é? Se eu trato com 4 anos, é melhor. Tratar com 8 anos é pior. Na luxação congênita do quadril, se eu trato logo após o nascimento, com o meu diagnóstico, é muito melhor, né? Normalmente os resultados são melhores. Se eu trato depois de 3 anos, 4, 5 anos de idade, evidentemente vai ser um tratamento muito mais difícil, que vai ter que envolver cirurgia no osso, né? Vai ser muito mais difícil. Então, até 6 meses de idade é mais fácil tratar. Se através da manobra de Barlow eu vejo que um quadril é instável, eu tenho que acompanhar ele. Acompanhamento com ultrassom, com radiografias também, acompanhar. Se eu tenho um quadril, por exemplo, uma criança de 3 meses de idade com um quadril estável e está fazendo displasia, isso aparece no ultrassom, displasia é alteração óssea. A gente tem que usar o suspensório de Pavlik para manter o quadril na posição. Então, você tem que manter o quadril, a cabeça do fêmur, na posição com acetábulo. Então, é aquela história. Ah, o que é o suspensório de Pavlik? Isso aqui, ó. É um clássico suspensório, né? Foi desenvolvido na Rússia, é um suspensório, em que mantém o quadril fletido e abduzido. Fletido e abduzido. Flexão e abdução do quadril, ó. Flexão e abdução do quadril. Por quê? Porque é a posição que a cabeça do fêmur tem o melhor contato com o acetábulo. Então, você tem que manter assim. Então, o suspensório de Pavlik é importante até 6 meses de idade, né? Para você tentar fazer um quadril normal, um quadril estável, luxável, né? Quando ele tem displasia, ele vai ficar normal, se você tratar certinho. Se o quadril estiver luxado, né, a gente tem que botar o suspensório também em crianças de 3, 4 meses de idade, né? Vai ficar alguns meses com o suspensório, de 2, 3 meses, para tentar manter o quadril estabilizado e o acetábulo congruente com a cabeça do fêmur. Então, até 6 meses de idade, é muito mais fácil a gente tratar. O quadril tem que ser reduzido. Ó. Às vezes, até com anestesia geral. Ó. Tem que tentar fazer aquela manobra de ortolã, né? Abduzir o quadril, forçar a cabeça, tentar botar ela congruente com o acetábulo. Tá? Como é que eu mantenho essa redução? Muitas das vezes com suspensório de Pavlik, em crianças menores, de meses, né? O suspensório de Pavlik é importante, ó. Por exemplo, uma luxação congênita do quadril do lado direito, ó, foi tratada com suspensório de Pavlik e o resultado final, ó, já é um adolescente, ó, um quadril normal, ó. O lado direito fez o quadril normal, tá? Funções, aqui a gente pergunta também, ó. Por exemplo, o que o suspensório de Pavlik faz principalmente? Manter o quadril em flexão e em abdução. Então, ele evita aqueles movimentos indesejáveis, que são extensão e adução do quadril. Tá? Evita a extensão e a adução do quadril. Isso é importante. Evidentemente, com o suspensório, a gente vai desenvolver o acetábulo, né? Aquele crescimento normal do acetábulo. E reduzir o quadril. Ó. Que, por exemplo, eu tinha um quadril luxado, ele usou suspensório de Pavlik, por exemplo, 2, 3 meses, e reduziu o quadril. O resultado final foi bom, né? Então, a gente pode botar uma imagem dessa no TAC lá, ó.
né, e perguntar para vocês, por exemplo, cite 2 funções do suspensório de Pavlik. Por exemplo, manter os quadris em flexão e abdução, evitar a extensão e adução dos quadris, que é maléfico isso. Desenvolver o acetábulo pela presença da cabeça do fêmur, né? E repromover a redução do quadril. Adianta usar esse suspensório aqui depois de 6 meses de idade? Não adianta. Tem que ser até 6 meses de idade. Tá? E de 6 meses para frente, como é que a gente trata? Uma criança de 8 meses de idade. É mais difícil tratar. Você fez diagnóstico de luxação congênita de quadril. Um diagnóstico tardio, então é mais difícil tratar. Então, aquela criança, ela não está na idade da marcha ainda. Ó. Tem que fazer uma redução incruenta, normalmente sob anestesia. Geralmente se faz tenotomia dos adutores, daqueles músculos da virilha. Você corta eles para facilitar a redução do quadril. E se usa gesso na posição do suspensório de Pavlik, lá, ó, 100 graus de flexão, 60 graus de abdução, se usa gesso por 2, 3 meses. Pode ter que abrir a articulação? Pode. Quando a gente abre a articulação, a gente tem que usar o gesso por mais tempo. Tá? Então, a redução ela é feita sob anestesia. E tem que se colocar gesso. O gesso usa, por exemplo, 2, 3 meses, pode usar até por 6 meses. O que se faz nessa criança normalmente? Uma criança, por exemplo, de 9 meses de idade, o que você faz? Tem que fazer tenotomia dos adutores, que são aqueles músculos da virilha. Pode ser necessário abrir a articulação para reduzir, né? E se usa gesso. Ó. O gesso tem que ser em flexão do quadril e em abdução do quadril. Tá? Em flexão e abdução do quadril. E depois de 1 ano de idade, depois que a criança está andando, mais difícil ainda, né? Geralmente, depois de uma criança, por exemplo, com 1 ano e 3 meses, se faz tração prévia no quadril, tem que abrir a articulação, tem que limpar a articulação, tirar todas as estruturas ali do acetábulo que atrapalham a redução da cabeça do fêmur, né? Ressecar o ligamento redondo, ressecar aquele ligamento transverso. Normalmente são tenotomias também do músculo psoas ilíaco, que é o músculo psoas ilíaco, ou ilipsoa, o músculo que está ali na parte anterior do quadril, que faz flexão do quadril. Reduz e põe gesso, né, para tentar manter a redução. Quando a gente fala em acetábulo, vocês têm que lembrar que o acetábulo ele tem que ser, por exemplo, uma criança com uma luxação congênita do quadril e nós vamos, com 1 ano e 3 meses de idade, o diagnóstico, você vai ter que limpar tudo, né? A gente vai ter que pegar o acetábulo da criança, que está aqui, ó, esse acetábulo, a gente vai ter que tirar, ó, tudo que possa atrapalhar a cabeça do fêmur, fica aqui, ó, tirar o ligamento redondo, abrir o ligamento transverso, tirar algumas estruturas que possam atrapalhar a redução. Tem que abrir a articulação mesmo, né? Abrir e reduzir, e manter a redução com gesso. Então, normalmente, é um tratamento, né, depois da marcha, muito mais difícil mesmo. É um tratamento complicado, difícil, depois da marcha, né? E que a gente vai ter que manter o paciente com o aparelho engessado, depois de reduzido o quadril, evidentemente, por 2 meses, por exemplo. A tração prévia é hospitalar, o paciente fica internado, ó, mais ou menos 15, 20 dias, você faz uma tração prévia antes de fazer o tratamento cirúrgico no quadril propriamente dito, né? Isso numa criança depois da marcha. Tá? Aqui, ó. Uma criança, por exemplo, de 1 ano e 5 meses de idade, depois da marcha, ó, com quadril luxado. O que ela fez? Ela fez aqueles procedimentos, abriu a articulação,
tenotomia do psoas ilíaco, limpou o acetábulo, né? Manteve-o no gesso. Aqui, ó, 3 meses, 3 meses, 3 anos e 3 meses de pós-operatório. O quadril está reduzido, ó. Tanto no AP, ó, isso é um AP, né? Raio-x de panorama de bacia em AP, ó, AP, e aqui em dupla abdução, ó, raio-x de panorama de bacia em dupla abdução. O quadril esquerdo está reduzido. Então, ele teve um bom resultado, mesmo após a marcha, ó. O tratamento começou com 1 ano e 5 meses de idade, né? Depois de 3 anos, muito mais difícil ainda, né? Por quê? É igual a doença de Pierce, lembra? Aqueles casos graves, que se tem que fazer a cirurgia óssea, osteotomia varizante do fêmur, osteotomia do acetábulo, né? A doença de Pierce, que é a necrose da cabeça do fêmur. Na luxação congênita do quadril, a mesma coisa. A gente tem que, né, fazer abrir, evidentemente, a articulação, fazer as osteotomias, tanto do fêmur quanto do acetábulo, que vão tentar o quê? Manter o contato do fêmur com o acetábulo. A osteotomia do fêmur, quando esses casos acontecem, você vai varizar aquilo que o colega tinha perguntado, você vai varizar, o ângulo é de 135 graus, você vai diminuir esse ângulo, botar, por exemplo, 120 graus, para tentar manter a cabeça em contato com o acetábulo. Tá? Cirurgias de correção. Evidentemente, o gesso, depois que se reduz com essa cirurgia, você usa gesso para manter a correção, 2 meses, por exemplo, né? Até cicatrizar os tecidos. Olha só, um paciente grave, ó, né, com uma luxação congênita, né, depois, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, luxação congênita do quadril do lado direito. É claro que é muito grave. Olha só como é que o colo ele ficou totalmente valgo, né? Esse ângulo cérvico diafisário é um ângulo de 135 graus normal, ó. Daqui e do colo, de 135 graus normal. Esse aqui está quase que reto. É um ângulo com muito mais de... Um ângulo, por exemplo, aqui está quase 180 graus, digamos, 160 graus. É um ângulo que valgizou muito. Mas ele fez a cirurgia e conseguiu botar a cabeça lá, ó. Mesmo que ela tenha ficado um pouco achatada, conseguiu botar a cabeça no acetábulo, né? São as osteotomias, ó. Então, aqui uma luxação congênita do quadril, olha só. Uma pessoa já, uma criança, né, por exemplo, de 8, 9 anos de idade, olha só. Olha a gravidade, ó. Acetábulo vazio, a cabeça lá em cima. O que ele fez, ó? Normalmente quem faz essa cirurgia é ortopedista pediátrico. Olha o que ele fez, ó. Ele fez uma osteotomia aqui no acetábulo, para rodar o acetábulo, e fez uma osteotomia varizante no fêmur. Ó. Ele fez uma plaquinha aqui no fêmur, e ele mudou o ângulo aqui do fêmur, ele pôs ele mais varo aqui, né? Provavelmente aqui ele encurtou o fêmur também, tira um pedaço do fêmur para encurtar o fêmur. Então, nas osteotomias, às vezes tem que encurtar, ó. As osteotomias, ó, você faz um varo, né? Você muda o ângulo e você encurta também, né? Tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? Ó. Quadril luxado, ó, do lado direito, ó, grave, né? Ele fez a osteotomia do acetábulo e do fêmur também. Tentou colocar o quadril no lugar. Ah, como é que ele vai manter esse quadril? Vai manter com gesso, né? Ele vai manter com gesso, ó. Luxação, ó. Raio-x padrão de bacia AP e dupla abdução, ó. Luxação do lado direito. Cirurgia no acetábulo, osteotomia do fêmur. Ele conseguiu a redução. O que vai acontecer aqui, certamente? Mesmo tendo conseguido a redução, uma artrose, né? O espaço articular vai ficar diminuído. Vai haver o quê? Displasia
que é a alteração progressiva, no caso aqui no acetábulo e na cabeça do fêmur, para gerar uma artrose precoce, destruição da cartilagem, né? Um quadril totalmente displásico, né? Ó, é uma luxação congênita do quadril que não foi tratada. Então, aqui, ó, luxação congênita, a criança de 9 anos de idade, olha só. Uma luxação congênita do quadril, do lado direito, do lado esquerdo. Num quadril que não foi tratado, um quadril displásico, portanto, tanto a parte femoral quanto a parte da pelve, né? Da lição displásica. A criança vai ter dor, né? Vai ter claudicação, ela tem artrose, candidata a uma artroplastia no futuro, né? Tá? Isso aqui é uma paciente que inveterada, porque ela não tratou. Ela evoluiu sem tratamento. Complica muito? Complica. Às vezes, quando a pessoa reduz o quadril no tratamento, ele luxa de novo. É uma complicação importante. Displasia, aquilo que a gente estava falando, ó, quando tem alguma alteração óssea progressiva. Pode ser no acetábulo? Pode. Mas pode ser também na cabeça do fêmur, né? Essa displasia vai levar a uma artrose. A necrose vascular é uma complicação que acontece. Acontece, por exemplo, aqui, ó, na cirurgia, ó. Digamos que ele tenha feito aqui, ó, a cirurgia no fêmur aqui, ó, varizante, a osteotomia varizante do fêmur. Ele não encurtou muito, então a cabeça está pressionando muito o acetábulo. Então a cabeça vai necrosar, vai fazer uma necrose vascular. Por isso que eles falam que a necrose vascular é idiopática, a gente que provoca a necrose da cabeça do fêmur, quase sempre a gente que provoca. Tá? O nervo femoral está aqui, ó. O nervo femoral passa na frente da articulação. Se eu estou tratando a articulação do quadril, eu posso ter lesão do nervo, né? Eu posso, por exemplo, um aparelho engessado está flexionando muito o quadril, pode machucar o nervo, não é verdade? O nervo ciático é mais difícil, que está lá atrás. Mas o femoral está mais junto à articulação, né? Na verdade, o femoral ele está mais próximo à articulação. O esquiático, que está lá atrás, está mais longe da articulação. Olha só. Uma mulher de 38 anos de idade, né? Uma sequela de luxação congênita do quadril bilateral. Olha só, ela não tem quase espaço articular, né? Ela tem artrose, né? Diminuição do espaço articular, alteração da forma da cabeça, do fêmur, alteração da forma do acetábulo, isso é uma displasia, né? É uma degeneração que teria que acontecer com ela com 60, 70 anos de idade, está acontecendo com 38 anos de idade. Uma sequela da luxação congênita do quadril bilateral na infância. Tá bom? Gente, entenderam? Alô? Professor, você pode passar os slides para a gente depois, por favor? Posso. Não sei se eu consegui pegar tudo. Posso, mas assim, é uma aula difícil, né? Na verdade, a aula de ilustração com a gente quadril é uma aula difícil, assim, para vocês pegarem de primeira, mas vocês conseguiram ter uma noção? Sim, sim. É só E, mesmo. assim, vou passar para o Ava. E, assim, no TAC, algumas pessoas vão fazer dia 5, semana que vem, e algumas pessoas vão fazer no dia 12. As matérias do TAC vão ser essa aula, epifisiólise, está marcada aí para vocês, que a gente vai dar semana que vem com o pé torto, e doenças de perna. Vão ser 4 aulas para o TAC. Doenças de Leck-Calvé-Pertz, luxação congênita do quadril, epifisiólise e pé torto congênito.
tá? Então, assim, 4 aulas para... O TAC vai ser Mas o semana que TAC não vem. é semana que vem, Não, professor? desculpe, o TAC de vocês não. A de vocês vai pegar só essas 2 aulas. O pessoal do dia 5. Tá, O pessoal do dia tá. 12 vai ter que estudar, porque assim, na verdade, a gente tem que estudar para não acumular matéria. O pessoal do dia 12 já vai ter que estudar a aula de epifisiólise e pé torto congênito também, tá? Então, semana Eu que vou vem até, é só eu o... vou até conversar com o Júnior, eu vou passar para o Pedro também isso aí. Porque assim, o pessoal de dia 12 teria tempo de ter aula de epifisiólise e pé torto congênito. Eu vou conversar com o Júnior e vou passar para o Pedro também, porque senão ficaria só essas 2 aulas, né? Apesar de serem 2 aulas grandes, mas ficariam só essas 2 aulas. E outra coisa também, que eu estava conversando com o Pedro, a gente vai combinar uma aula de gesso um dia melhor para vocês, que não atrapalhe muito vocês, para vocês terem uma prática de gesso, a gente divide a turma, e vocês têm uma prática de gesso, tá? Isso a gente vai resolver durante esses 2 TACs que tiver, o dia melhor para vocês, tá? Tá tudo bem? Tá ok, Alô? professor. Então, se for semana que vem, tiver o TAC, é luxação do quadril Não, e leg calf, né? o pessoal da semana que vem, que é dia 5, né? Vão ser essas 2 aulas. Apesar de serem aulas grandes, são essas 2 aulas. Tá Tá ok. bom? Professor, Obrigado. podia bem deixar o da turma B só com essas 2 aulas também, né? Na vez Porque a gente passada, vai ter. no primeiro TAG, nós fizemos isso, lembra? Nós Sim, deixamos então, a mesma matéria. aí a turma A foi depois, né? É, E aí eles fizeram com o mesmo conteúdo é, que a turma B fez. Eu eu acho que sei. seria melhor, porque a gente vai ter que estudar de todo jeito para a prova, mas É, tá mais perto, né, o prazo. vai ser mais coerente, sim. Mas, de qualquer forma, até segunda-feira, eu vou falar com o Pedro, tá? Vocês já vão Tá, joia. estudando. Tá, Alguma joia. Muito pergunta a obrigada. mais? Nada. Alguma pergunta? Acho que não, professor. Obrigado pela aula. Obrigado, gente. Bom estudo aí também, né? Obrigado.